Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Senhores militares, senhoras pensionistas, senhores advogados, senhoras advogadas, estou aqui em pleno dia do trabalho, gravando vídeo para vocês, para trocarmos informações sobre militares, pensionistas, ações judiciais e projetos de lei que estão em tramitação na Câmara dos Deputados ou tentativas de modificação da Lei 13.954. Tudo isso a gente vai debater aqui no vídeo de hoje. Queria só tratar com vocês, fazer obviamente as honras da casa e tratar com vocês de dois seminários, um seminário e um congresso que eu queria fazer esse convite para vocês, tá bom? Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, já vou falar sobre os dois seminários. Queria deixar com vocês o nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br, para quem não pegou, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br, ou você pode falar conosco através da nossa página de contatos que está aqui na descrição, no primeiro link, tá bem? Dois seminários, um está mais próximo, nós temos um logo a seguir, tá? Então no dia 11 de maio, já na quinta-feira, na outra quinta-feira, nós teremos lá na sede da OAB um seminário sobre nulidades em processos administrativos militares. Mas que nome comprido é esse? O que quer dizer isso? Todos esses processos, todas essas cartinhas, processos administrativos, processos de promoção, são processos administrativos e eles têm problemas, eles têm erros, eles têm nulidades. E essas nulidades elas precisam ser sanadas ou pela própria via administrativa, pelos próprios militares, ou na via judicial. Teremos lá um desembargador, teremos duas colegas advogadas, teremos um advogado da União e ainda estamos aguardando um militar ou dois militares que possam comparecer representando as Forças Armadas. Então, é no dia 11 de maio, às 14 horas à tarde. Ele é gratuito, mas você precisa se inscrever e o link está aqui embaixo. Reserva essa informação e vamos para o próximo, dia 30 de junho, um congresso. Esse é pago, lá no Hotel Windsor. São 2 salões, muito bacana, muito bonito o local. Aí tem um coffee break também que está incluído no valor do ingresso. E teremos aí pelo menos 25 comissões, mais de 25 comissões da aba Rio de Janeiro, que vão participar desse congresso em dois salões, se alternando para tratar dos mais diversos temas relacionados ao STF, ações de direito de família que estão no STF, ações de direito militar que estão no STF, ações penais do direito penal que tem algum tema sendo discutido no STF. Vai ser muito interessante, muito bacana. E a Comissão de Direito Militar tem um painel lá nesse congresso, junto com o painel de Direito Constitucional, já na abertura do evento, tá bom? Então, o link está aqui, que você pode se inscrever. Os ingressos vão estar disponíveis, são vendidos por lote, e o próximo lote está previsto para o dia 6 de maio. Então, fique atento, o link já está aqui, mas os ingressos só vão estar disponíveis no dia 6. Vamos começar a falar, gente? Vamos lá, perguntas de vocês, que vocês fizeram aqui nos vídeos da semana. Hilder, os praças e pensionistas das Forças Armadas foram a grande maioria das pessoas mais prejudicadas, são pessoas idosas que tiveram seus direitos não preservados pela Lei 13.954, que isso venha a ser revisto, pois foram os mais prejudicados e deixados de lado por essa lei. Com tantos descontos, tiveram seus rendimentos muito reduzidos. Eu concordo muito com o que disse a Hilder aqui, que principalmente praças e pensionistas foram os mais prejudicados aí com a Lei 13.954. Não exatamente só, né? Mas também os ex-combatentes, também os dependentes de ex-combatentes, também aquelas pessoas
que tiveram os seus proventos, não, tiveram o adicional de habilitação congelado em 12% por 4 anos, o que inviabilizou qualquer tipo de reestruturação ou reajuste dos seus proventos. Cláudia, doutor Augusto, as injustiças que têm que ser corrigidas, as injustiças têm que ser corrigidas, mas acima de tudo as Forças Armadas precisam de reajuste no soldo já. Sim, Cláudia, eu concordo contigo, mas quando a gente fala de injustiças, se fala da distribuição não igual do valor arrecadado. Por que isso? Porque aumentaram as contribuições, colocaram as pensionistas juntos para contribuir, colocaram cabo, soldado, taifeiro com menos de 2 anos de casa que não contribuíam, colocaram os alunos para contribuir e concederam autos adicionais a uma pequena parcela dos militares e das pensionistas. Então, por isso que houve uma disparidade na Lei 13.954, eu concordo que houve. Se reajustar o soldo, vai reajustar o soldo igual de todo mundo. Dos praças, de quem teve 12%, dos ex-combatentes e de quem já tem bastante. Geisiel, graças a Deus temos homens honrados e íntegros como o Dr. Augusto Leitão e a deputada e o deputado que estão reivindicando os direitos dos praças e temporários e pensionistas a terem os mesmos direitos. Já que se trata da mesma força, ela não pode ser subdividida e não pode ser separada pelos algozes mercenários que apodreceram as Forças Armadas, infelizmente. Geisiel, tem 2 deputados mesmo que estão semanalmente lá na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e estão tentando pautar um requerimento para que seja rediscutida a Lei 13.954. O requerimento pede uma audiência pública com o Ministério da Defesa. Isso já aconteceu no dia 19, isso já aconteceu no dia 26, e isso deve acontecer novamente agora no dia 3. Então vamos acompanhar a sessão, a reunião da Comissão de Relações Exteriores, transmitida pelo YouTube na quarta-feira pela manhã, tá? Anne, tem abaixo-assinado eletrônico porque é o único jeito e caminho para mostrar a indignação que nos é visível. Quem souber sobre abaixo-assinado pode comentar, pode trazer link, não tem problema, tá, gente? Eu não vi a petição ainda. Maria Terezinha, estamos tentando repor este enorme desconto de empréstimos com empréstimos bancários para suprir as nossas necessidades básicas. Em plena pandemia, ao invés de termos ajuda, fomos prejudicados. Eu sei que isso aconteceu, viu, Maria Terezinha? Porque a Lei 13.954 ela é de dezembro de 2019, quando ainda não tinha chegado no Brasil a pandemia. Aí a pandemia vem e os descontos são implementados em março de 2020, quando já estava estourando a pandemia aqui no Brasil e fechando tudo e lockdown, esse monte de coisa acontecendo. E muita gente perdendo trabalho, perdendo emprego, e as pensionistas e servidores públicos e pensionistas civis também passaram a acolher seus filhos, seus netos nas suas casas e no caso das pensionistas militares, elas tiveram, além de não ter nenhum tipo de benefício, tiveram a implementação de altos descontos na sua folha de pagamento, e de quem tinha muito empréstimo, estava com a margem muito perto do limite, entrando um desconto obrigatório, que é o caso da contribuição, o empréstimo caiu para estoque. Então ele fica fora da folha de pagamento, mas continua sendo devido, continua gerando, continua sendo corrigido, pode colocar a pessoa em cadastro de restrição, de Serasa e uma série de coisas. Isso aconteceu com muitas pessoas durante a pandemia. Petrolina. A Petrolina está falando de um outro vídeo, tá? Do vídeo que eu falei sobre uma decisão que um juiz aplicou muito corretamente a Lei 13.954, só dali para frente, e não aplicou no militar, no caso do militar que estava pedindo o ato de reforma por acidente de serviço, porque os fatos desse militar aconteceram em 96. Ele disse, não aplico a Lei 13.954 porque os fatos são anteriores a 2019. Muito bem aplicada, quando o Poder Judiciário aplica bem, aplica correto, a gente tem que
parabenizar, aplaudir e destacar essas decisões. Vamos ver o que disse a Petrolina. Boa noite. Não atinge a todos nós a decisão para esse único militar, né, que foi reformado. Então ela disse, não atinge todos nós, mas para todos nós é uma boa notícia, que essa sandice não é geral, que existem magistrados corretos e que honram os direitos. Muito ruim a justiça quando ela é descumprida. Tira a estabilidade jurídica e fica parecendo um país sem lei e sem honra. Eu concordo com muito do que disse a Petrolina aqui. A gente está passando por uma fase de insegurança jurídica. A gente tem lá na Constituição escrito que o direito adquirido ele não deve ser modificado. A gente tem a irretroatividade da lei, que a lei não deve retroagir que a lei só pode retroagir para beneficiar. Também está na Constituição, também está em algumas leis e ainda assim se aplicam leis mais desfavoráveis de forma retroativa. Hilder, a regra adotada pelo ordenamento... Antecipei a pergunta da Hilder aqui. Ó. A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não pode ser aplicada a situações constituídas sob a vigência da lei revogada ou modificada. Se chama princípio da irretroatividade e está na Constituição. Tá certo, Hilder, muito bem. Cláudia Maria. Dúvida, doutor Augusto. Tenho uma dúvida porque meu pai ele era segundo sargento quando morreu há 10 anos atrás. Para nós recebermos a pensão, tivemos que aceitar a pensão de terceiro sargento, senão não receberia. E assinamos um papel. Dúvida se isso é normal. Não sei te dizer, Cláudia. Pode ser que você tenha sido atingida pelo Acórdão 2225 do Tribunal de Contas. Eu estou com pouquíssimos elementos para te dizer, só analisando os documentos de forma completa, tá? Maria Salete, boa noite, doutor Augusto, uma boa noite a todos. Acho muito errada essa mudança da lei, só prejudica as pessoas. Infelizmente, minhas irmãs e eu estamos nessa situação. Meu pai faleceu em 1980 e minha mãe em junho de 22. A Maria Salete está falando daquelas filhas de ex-combatentes que não conseguiram reverter a pensão especial de ex-combatente da mãe, tá? Aí pode ser que seja porque ela tinha um rendimento ou porque ela não preenchia todos os requisitos do artigo 30 da Lei 4242. O problema todo aqui, já vou antecipar para vocês, na verdade eu falei no vídeo passado, da semana passada, é que os tribunais estão exigindo que as pensionistas, especialmente as filhas de ex-combatentes, elas cumpram todos os requisitos que eram exigidos do ex-combatente, e não é isso que diz a lei, entendeu? A lei diz que o ex-combatente, quando volta da guerra, tem que preencher aqueles requisitos para receber a pensão, e que essa pensão é transferível para os dependentes, ponto. Ela não diz que os dependentes têm que ter todos aqueles requisitos que nada vai receber dos cofres públicos, que eu não ter economia própria, não poder prover os próprios meios, estar incapacitado, estar inválido. Tudo isso é exigido do ex-combatente, não dos dependentes. E os tribunais passaram a entender dessa forma, infelizmente. Ilza, eu sou pensionista de ex-combatente do Exército, que é dividida com a minha irmã. Eu já recebo desde janeiro de 1976. Sou da Lei 4242. É essa lei que eu falei aqui, que tem o artigo 30. Meu pai morreu em 27 de setembro de 54, mas só em 1976 eu passei a receber a pensão. É uma pensão especial, eu recebi quando estava casado. Que bom, fico feliz e espero que continue assim, que não resolvam lhe mandar nenhuma carta, nada nesse sentido, tá bom? Tomara que continue recebendo por todo o tempo que você precisar, viu, senhora Ilza? Jandira, sou filha de ex-combatente, tenho pensão especial de segundo sargento, que divido com a minha irmã, também aposentada por tempo de serviço. E eu tenho aposentadoria. Não concordo que cobrem dos dependentes as mesmas regras que cobram dos ex-combatentes. Eu também não concordo. Os tribunais vêm fazendo isso e tomara que não tenha a brilhante ideia de aplicar isso de forma retroativa, né? Quem já recebeu, quem já acumula hoje, eu entendo que não deve deixar de receber, não deve perder nem a pensão de ex-combatente, nem ter que abrir mão da sua aposentadoria ou de uma outra pensão que recebe.
Nem sempre é isso que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica fazem. Mais o Exército e a Marinha. A Aeronáutica é um pouco mais complacente com relação a isso. Vamos ver aqui. Giselda. Boa noite, doutor Augusto. Sou pensionista militar e eu acho esse desconto de 3% um absurdo. Você sabe, né, que as filhas descontam 10,5% mais 3%. Eu acho que os 10,5% já eram suficientes para as perdas financeiras e ainda não há previsão de termos aumento. Giselda, primeiro, não tem previsão de reajuste ainda. Se tiver, eu quero muito poder trazer isso para vocês. Quero ser o primeiro, se tudo correr bem. Mas, por enquanto, eu não vi nada. Quanto aos 3%, constou do parecer final da Câmara dos Deputados que foi colocado mais 3% para as filhas dos militares, porque os nossos deputados entenderam que as filhas dos militares é que oneravam mais o sistema. Isso consta do relatório do parecer final lá do deputado relator, que terminou, que submeteu o texto final na Câmara dos Deputados antes de mandar para o Senado, quando foi votado o PL 1645, que veio a se tornar a Lei 13954. Queca, Vila Verde. Eu fui prejudicada, além de ganhar pouco e ter perdido o hospital, vem a ser um desconto de 13,5%. Tenho 57 anos, ganho R$ 941 com descontos dos consignados. Passei na pandemia a receber R$ 290 para comer, é o que tenho atualmente. Eu só posso me solidarizar com você, viu, senhora Queca Vila Verde? E sei que muitas pessoas passam por isso. O exemplo da senhora Queca Vila Verde é o seguinte: é bom que esses relatos venham a aparecer, porque muitas vezes a gente vê projetos de lei que tratam as pensionistas como se fossem marajás, assim, como se todas as pensionistas ganhassem R$ 40 mil, como assim, partem do princípio que militares e pensionistas ganham R$ 40 mil. Ninguém sabe que, estou falando dos deputados, tá? Que tem salário, que tem proventos de cabo, proventos de soldado, e que às vezes isso é dividido em 2, 3, 4, 6, 8 pessoas, né? E tem gente que recebe menos de R$ 1.000, recebe 200, recebe 400 e que ainda assim ainda tem os empréstimos consignados. Relatos como o seu são importantes, viu, senhora Queca? Maria Helena da Silva. Eu fui prejudicada porque estou passando por uma necessidade e não estou conseguindo pagar nem o aluguel. Também não consegui comprar os meus remédios para a pressão. Seria bom demais não ter mais esse desconto da contribuição. Sou pensionista do Exército do meu pai. Mais um relato aqui de alguém que está com muita dificuldade de pagar as próprias contas, aí, principalmente remédios. Eu sei que a maior parte das pensionistas são bem idosas. Eu tenho alguns relatórios que o YouTube me dá, no Instagram também me dá, mas eu sei que o público que nos assiste, ele tem todo mais de 60 anos, 60, 60, 65, 70, 75. Eu tenho no escritório clientes com mais de 90, tenho no escritório clientes com mais de 85, mas a maior parte das pessoas começa em 60, que nos assiste aqui no canal. Então são todos idosos, né? Bom, senhoras e senhores, eu não vou me estender, mas eu preciso muito dar uns avisos para vocês. Eu sei que eu tô falando disso em todos os vídeos, mas isso é importante, tá? Primeiro, nosso e-mail, atendimento@augustoeleitoradvocacia.com.br. Você pode entrar em contato conosco pela nossa página de contatos também. Mas nós temos aqui, no dia 11 de maio, o seminário da Comissão de Direito Militar em conjunto com a Comissão de Direito Militar da OAB, em conjunto com a Comissão de Direito Militar da ABA Rio de Janeiro. São duas comissões que vão se juntar para trazer um grande elenco de pessoas que entendem de processo administrativo militar para explicar isso para os próprios advogados e também para militares e pensionistas, que são os principais atingidos. Então, com toda calma, com toda educação, isso vai ser debatido no dia 11 de maio, às 14 horas. Então, é à tarde, e eu queria muito convidar você, advogado, você militar, você pensionista, para comparecer lá.
É gratuito, mas você tem que se inscrever e o link está aqui embaixo na descrição, tá bom? Se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Boa noite, meus amigos e minhas amigas.